Boa noite. Mais uma quarta-feira. E uma quarta-feira diferente. Quando a gente tem certa palestra, a gente acaba escolhendo o tema que a gente pensa no que nós vamos falar e pensa em algumas pessoas. Geralmente essas pessoas não creem. É assim. Acontece. Não tem problema. Antes de nós começarmos, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, e agradecer. Agradecer de estarmos aqui e podermos ouvir um pouco sobre a doutrina dos Espíritos e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que tenhamos sempre disposição para a nossa reforma íntima. Que assim seja. Que assim seja. Hoje é dia 3 de dezembro de 2025. Né? Foi um dia que vocês acordaram normal. Para mim foi um dia que eu acordei diferente. No dia 3 de dezembro de 2024, eu tive um AVC hemorrágico. Meu segundo. Né? Que seja equivalente ainda. E então o tema da nossa conversa só podia ser vida, né? Porque eles lhe deram a chance de continuar aqui mais um pouco e tentar melhorar, fazer com que a reforma íntima realmente aconteça na minha vida. 3 de agosto, 3 de dezembro de 2024, era uma terça-feira, dia da sopa, e eu não apareci na sopa. Eu venho toda terça-feira. Aí também não apareci em casa. Né? Eu acho que a Rose feliz, porque eu não apareci, ligou para Dolores, aqui no SEAT, e perguntou se eu tinha aparecido aqui. Ela falou não. Aí ela começou a preocupar. E aí eles me acharam, né? E eu passei por essa experiência mais desagradável que alguém pode passar. Mas necessário para a gente aprender sobre a vida. Eles fizeram uma reunião lá, entre a parte de cima e a parte de baixo. Eu ia atrapalhar a turma que toca a harpa lá em cima, e eu ia apagar o fogo da turma lá de baixo. Então eles acharam por bem continuar aqui. E aqui fiquei. Um ano se passou. Um ano muito difícil. Né? Quando eles tiraram a sedação, depois de 9 dias de coma, e eu acordei, eu olhei para o lado, eu olhei para o outro lado, eu cumprimentei o médico, eu percebi com a mão, eu percebi que ele fez uma cara meio estranha, e eu mexi a perna normal, estava tudo normal. Aí eles explicaram muito rapidamente onde eu estava, mas não falaram o que eu tinha, mas eu já sabia. Pela segunda vez eu já sabia. E aí eles
foram embora. Não sei antes, o doutor cardiologista virou o neurologista e falou: João, mas eu não estou entendendo. Ele chegou praticamente sem vida. E agora ele está normal. O João falou assim: tem coisas na vida que a gente não explica. Aí eu levantei a mão e falei assim: mas eu sei. Aí eles pararam, olharam, eu falei: é Deus. Não chegou o meu momento. Aí o João veio, meu primo, ele chegou e falou assim: mas nós não trabalhamos com Deus, a gente trabalha com a ciência. E o seu caso era muito grave. Resumindo, foram mais 4 dias na UTI, e as enfermeiras não suportavam mais eu, de tanto que eu falava, e mais 5 dias no quarto, até dar aula. Mas não é dessa vida que eu vim falar. Eu vim falar da minha e da de vocês, das nossas vidas. Antes de eu chegar, você chegar, nós passamos um longo tempo no plano espiritual, após a nossa última encarnação, onde a gente errou muito. Aí lá no plano espiritual a gente aprendeu, a gente estudou, a gente trabalhou muito, a gente visitou hospitais, asilos, clínicas de dependentes, a gente visitou centros espíritas, igrejas católicas, evangélicas, que fazem belíssimos trabalhos sociais, e a gente aprendeu que os erros que nós cometemos não deveriam ser mais cometidos, para que a nossa evolução acontecesse mais rapidamente. E muitos de nós, a maioria aqui, participou da programação reencarnatória e pediu para que o resgate fosse feito mais rapidamente, e nós enfrentaríamos toda e qualquer batalha, que nós superaríamos tudo o que nos fosse dado a passar. É óbvio que eles sabiam que nós não íamos suportar. Então eles não deixaram a gente vir nessa com tudo que nós temos a resgatar. Mas liberaram muita coisa. E nós viemos com muita coragem. Alguns com muita soberba, porque eu pensei: vou chegar lá e vou roubar. Como o Rod Stewart, eu adoro o Rod Stewart, quando ele canta aquela música I don't want to talk about this, com aquela cantora de Lima, acho que é Amy Bell, eu acho lindo. E a gente achou que viesse como o Rod Stewart, para arrebentar. Nós vamos passar pela nossa prova, nós vamos tirar 10. E viemos. Eu, em 1963, como é longe, e outros mais recentes. Viemos para
colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos em nossa vida espiritual quando lá estávamos, para colocar em prática aqui na nossa vida material. Porque na realidade nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Aí a gente nasceu abençoados. A gente enxerga, a gente anda, a gente fala, a gente ouve, a gente tem o poder do raciocínio, a gente pode estudar e aprender. E mesmo assim, a gente é. Aí, em 1963, eu vi um pai e uma mãe muito bons, difíceis, assim como eu, mas muito bons. Minha mãe, mais ou menos, né? Depois dos 5 anos de piano, que ela fez eu estudar, eu entendi que ela era meio terrível, mas uma mulher muito boa. E aí a gente começa a reclamar, né, da fome, a gente chora, aí a gente começa a reclamar que tem prova, que tem que estudar, que tem que ir na aula, e a gente começa a ter contato com outros amigos. Essa é a vida. E aí a gente aprende que a vida material dá prazer, seja alimentar, seja na bebida, seja no sexo, seja de falar mal do vizinho. É o prazer que nós temos. E a gente não enxerga isso como erro. A gente acha que é normal. Mas vamos deixar para a próxima. Né? Eu, quando vi conversar aqui no centro, eu coloco no grupo de amigos. Em todos os grupos de amigos também. Ninguém vem. Mas mesmo assim eu coloco, eu sou terreno. Né? Por quê? Porque vamos deixar para a próxima encarnação. Eles não são espíritos, tá? Mas eles conversam comigo. Então vamos deixar para a próxima. Nessa a gente já quer estar assim. A próxima vai exigir da gente algo a mais, que é se nós não seguirmos aquilo que a doutrina espírita Kardec nos deixou. E não só Kardec, o bom senso, o normal. Afinal, até quando nós vamos olhar o carro enorme do vizinho e querer ter um igual, sem ter condições de ter? Até quando a gente vai querer a roupa da outra pessoa igual? Os bens materiais. Temos que começar a eliminar. Tem um livro ali na livraria que chama Fundamentos da Reforma Íntima. Pegue, abre uma página do escolha aquele que abriu e melhor só aquele livro, que se ler inteiro
é desanimador. Porque nós temos que melhorar. Nós temos que fazer de reforma íntima. Para isso servem os seres espíritos. Para isso servem os espíritos. Para mostrar a melhora moral que nós temos que desenvolver. Deixar de lado o orgulho, a maledicência, os vícios, o egoísmo, e começar a colocar o amor, o perdão, a caridade na frente de tudo isso. Ou que nós vamos melhorar o futuro de uma criança se nós não tivermos ações melhores. Não tem como. A gente pode falar, a gente pode educar. Eu tenho 2 filhos, um moço de 33 anos e um rapaz de 26. Eu nunca cheguei para eles, nunca, e falei o que eles deveriam fazer. Nem para estudar, e nem em termos de comportamento. Eu tinha um péssimo comportamento quando eu bebia. Há 22 anos eu parei do nada. Porque um dia, num churrasco de amigos, em São Paulo, onde eu morava, o show era eu, né? Eu bebia demais, falava demais, errava demais, irritava demais a esposa, e a briga saía. Aí um dia, na volta para casa, eu olhei no retrovisor e vi a minha filha chorando. Nós não escutamos ela chorar. Aí eu parei, porque a minha ação tinha que ajudá-la, não a minha voz. Eles nunca beberam. Eu acho que de medo de ser igual ao pai quando ele bebia. Deus mandou para mim 2 espíritos que eu não merecia, de tão bom que eles são. Na realidade, eles me ensinaram, não eu os ensinei. E eu nunca falei de droga, eu nunca falei de bebida. E a moça já falava muito. Então eu deixei para ela, como professora, ela tinha um jeito melhor de falar. Essa é a vida que nós, que estamos aqui e que fazemos parte dos 7 bilhões de espíritos que estão encarnados no planeta Terra e que vieram preparados
pelo plano espiritual superior para vencer, nós fazemos parte dessa turma e erramos. Erramos porque a gente repara na cantora do coral que desafinou e comenta. A gente comenta uma coisa que a gente não gostou, que a menina da evangelização falou para a criança. A gente comenta de alguém, mas a gente não participou. Eu saí do hospital no dia 18 de dezembro. No dia 20, meus amigos foram em casa, todos, fazer um churrasco. Não rola, né? Mas tinha que rolar, porque eles entraram, trouxeram tudo, e eu desci. Eu moro no sobrado. Eu fiquei um tempo com eles, mas as minhas pernas nunca mais voltaram a ser as minhas. E aquela época eu ia muito. Aí eu sentei do lado da Rosa, da minha esposa, na mesa com as mulheres. E elas estavam comentando de alguém. Aquilo começou a me irritar. E eu perguntei se eu podia fazer um comentário. Elas disseram que sim. Eu perguntei, vocês estavam juntos? Eu olho, sem gostar. Aí disseram que não. Eu falei, mas como vocês sabem, com tantos detalhes, algo que vocês não participaram? A fulana não estava lá. Aí eu falei, pô, não explico. A fulana participou? Não participou. Então, vocês falam? Não falam. Falam de Jesus. Conta quando os apóstolos foram passear de canoa com Jesus. E no meio do passeio veio uma tempestade. Jamir contou isso numa palestra dele aqui. Veio uma tempestade. Todos estavam desesperados, porque a morte chegou. E eles olharam para Jesus, e Jesus estava dormindo. Aí eles acordaram Jesus levantou, fez a tempestade passar e explicou a eles que durante o passeio, a conversa que eles estavam tendo não permitia que Jesus participasse. Então nunca deixe Jesus dormir. Nunca. Ele é o caminho. Ele vai nos levar. Essa é a vida que nós temos que ter aqui, agora. Por quê? Porque nós fazemos parte dos 7 bilhões de encarnados. Porém, há no plano espiritual 21 bilhões de espíritos, mais ou menos, aguardando a chance da reencarnação. Chance essa que nós estamos tendo agora, numa fase de transição planetária. E o que nós estamos fazendo pelo próximo? O que nós estamos fazendo por nós?
É isso que a gente precisa. Mudar. Nos transformar. Para sermos melhores. Sempre. Cada dia. Problemas temos. Todos vocês e eu. Mas a solução existe. Está dentro de nós, no nosso coração. Nós podemos, nós só queremos. Um dia um garoto perguntou ao pai qual o tamanho de Deus. O pai olhou para o céu e avistou um avião e perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai levou o filho ao aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: e agora? Qual o tamanho desse avião? O menino respondeu: nossa, pai, esse é enorme. Então o pai disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida, na nossa vida. Esse é o caminho. Sérgio sempre nos deixa uma mensagem. E ele deixou, ele não veio, ele tinha um compromisso, mas ele deixou, eu gostaria que todos lessem. Porque quando estamos lá no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, estamos felizes. O medo do que nós vamos enfrentar, sim, mas felizes. Não aquela felicidade plena dos espíritos felizes, perfeitos, mas estamos felizes. E essa vida, no plano espiritual, depois no plano material, depois voltando ao plano espiritual, e assim sucessivamente, milhares de vezes ainda vamos fazer isso, é a estrada pela qual marchamos rumo à felicidade. A felicidade de chegar na casa de uma senhora que há 2, 3 anos a gente está fazendo a sopa. Os 4 irmãos têm câncer. O chão é de terra. Terra. Fora e dentro. Ela nunca falou. Eu nunca ouvi a voz do meu. Nem obrigado. Mas a felicidade de chegar na porta daquela mulher e entregar 4 sopas, que são 4, ela e mais 3, não tem preço. Esta é a felicidade. Há pouco tempo atrás, um amigo me ligou, não espírita, e falou que estava passando por alguns problemas. Se ele podia vir conversar. Eu falei: vá na quinta-feira, 19 horas, tem curso, e enquanto tiver o curso, eu converso. E fui. Conversei, ouvi, respondi a luz da doutrina espírita para ele.
E ele ficou me olhando com uma cara de espanto. Aí eu virei para ele e falei assim: meu amigo, pode ter em Cafelândia, quantos usa ter em Cafelândia? Pode ter em Cafelândia? Pode ter em Cafelândia alguém com uma felicidade igual a minha, mas não. Para quem morou 32 anos em São Paulo, difícil. Difícil morar em Cafelândia, com todos os problemas que Cafelândia tem, que não deveria ter. Nós deveríamos nos respeitar, nos ajudar, nos amar, mas tem. Com todos os problemas que o Cafelândia tem, isso daí é um paraíso. Então a felicidade plena, a gente não vai ter. Os problemas existirão, mas a felicidade existe. É estar e fazer aquilo que te preenche. Sempre. A vida não é só essa. E não é só aquela do plano espiritual. Somos espíritos caminhando para a perfeição. Vai demorar? Nunca. Mas caminhando. Um dia vai chegar. E esse amor, esse companheirismo, essa amizade, essa ajuda, esse auxílio, nós teremos lá onde a gente for. Ame. Somente isso. Ame. E corra para que quando nós formos embora daqui, que vai acontecer, a gente não deixe aqui nenhum sofrimento. Certo, quando você estiver a caminho. Quando eu desmaiei, eu pensei, eu fiquei 3 horas sozinho, em pé, sem noção de onde eu estava. Eu não lembro. Assim que eu desmaiei, eu saí do meu corpo e me encontrei dentro do meu medo. E ele virou para mim e falou assim: bem-vindo ao mundo dos desencarnados. Eu falei: desencarnei? Ele falou: não, meu querido Edson, a sua desencarnação não será tão simples como foi essa da doença. Então, com esse pequeno conselho que ele me deu, foi a única vez que eu comprei ele nos 9 dias. Então, foi uma lição de que há muito a fazer, há muito a melhorar. E nós todos podemos e conseguiremos. Que a paz de Jesus acompanhe todos no retorno ao lar. Uma semana abençoada, um final de semana abençoado.
e que, ao olhar o próximo, a gente olhe como a gente olha aquela criança que está no colo do bebê. Com amor. Com o bebê.